Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 2: A separação e a expiação. Seção 3: O altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de você através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e, assim, manter a separação. E qual que é o entendimento dessa primeira parte aqui, né? No meu ponto de vista, quanto mais a gente tenta evitar, tenta resistir a algum desafio que a vida está nos apresentando, seja ele uma situação difícil, um relacionamento complicado, uma questão financeira, uma perda, seja o que for, quanto mais a gente resiste, mais a gente está tentando se defender da expiação. É meio que como se a gente estivesse brigando com a vida, falando desse jeito eu não quero, isso eu não aceito, com isso eu não quero lidar nesse momento. Então, é uma resistência mesmo. E é isso que nos mantém separados e nos impede de evoluir, né? Porque cada desafio que chega, ele vai trazer um aprendizado. Essa é uma das grandes sacadas, assim, da vida. Quando a gente entende que tudo está trazendo uma lição, um aprendizado, algo que eu preciso aprender a superar, aí é um passo a mais em direção à unicidade. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. Então a gente pensa que alguma coisa vai causar algum dano a tudo que é físico, né? Aqui ele traz o corpo. E pode ser a bens físicos, a bens materiais, né? E a gente acha que se a gente não se defender, em algum nível vai haver uma perda e que a gente não está normalmente disposto a lidar com essas questões. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida, segundo a qual o corpo pode ser usado como meio para se atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. Olha que lindo esse entendimento. Ele traz aqui o nosso corpo físico como um templo. E realmente, no meu entendimento hoje, eu concordo imensamente com essa afirmação, porque ele é um templo sagrado de manifestação do nosso espírito. É através do corpo físico que a gente consegue manifestar tudo aquilo que a gente precisa aqui. É ele que dá expressão e voz ao nosso espírito. Então, é um mecanismo realmente de cura e é um templo sagrado. Por isso, devemos cuidar tão bem. E o cuidar bem, eu não estou querendo dizer no nível da vaidade, porque aí também a gente pode acabar entrando numa distorção. É cuidar bem com pensamentos, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste nas redes sociais e na televisão, porque tudo isso está nutrindo a nossa mente, as nossas emoções. Cuidar bem com aquilo que a gente alimenta o nosso corpo, com aquilo que a gente hidrata o nosso corpo. Então, é um conjunto complexo de questões que a gente tem que começar a olhar para isso. Como a gente lida com a nossa saúde de um modo geral, né? E é um grande desafio para muita gente, e para mim mesma também foi um desafio enorme durante mais de 40 anos. Mas é um caminho, porque se eu prejudico o meu templo sagrado aqui de manifestação, o meu veículo de expressão, com certeza muitas das coisas, das questões que eu vim trabalhar nessa vida também estarão indiretamente prejudicadas. E é esse entendimento aqui que fala que essa correção da distorção, ela reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. Por quê? Porque a expiação ela faz as limpezas, as correções necessárias, mas no nível espiritual. E ele continua: o próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. Ou seja,
Aonde está o nosso altar interior? Na nossa essência divina, no nosso eu superior, na nossa parte mais sagrada, né? Que é essa que eu já falei outras vezes, que eu acredito que é feita a imagem e semelhança de Deus, nessa voz que tenta nos levar para a evolução e que ela fala normalmente muito baixinho. Ela não incomoda, porque a voz do ego, que é a voz que fica na nossa cabeça tentando nos impedir de evoluir, ela grita, ela fala alto, ela causa turbulência na nossa mente, ela nos confunde. Mas a voz do nosso eu superior, da nossa essência divina, ela é muito sutil. E é essa voz que a gente precisa escutar, porque é lá que está o nosso altar interior, desse templo sagrado chamado corpo físico. E é acessando esse altar interior, que é um trabalho de busca interna, né, de autoconhecimento, que a gente vai conseguir progredir espiritualmente. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de você a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que seja perfeitamente invulnerável. Olha que lindo que traz aqui nesse parágrafo. É que o nosso centro de invulnerabilidade, de força e de poder está na restauração do nosso templo interior, que é onde está o nosso altar interior. Aí é onde está, no meu entendimento também, essa questão da nossa sacralidade, do nosso ser mais elevado. E é ele que a gente precisa manifestar, porque com isso a gente caminha em direção à cura da separação. A gente começa a ver tudo como intrinsecamente interligado, por mais que as vistas, que os olhos físicos não nos mostrem isso. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Por quê? Porque a humanidade vai caminhando gradativamente em direção à evolução. Vai chegar um momento aqui da nossa vida terrena, não sei quando, lógico, né? Mas que todos terão essa consciência, esse entendimento maior de que não estamos separados realmente. Apenas parecemos estar separados por causa do corpo físico, que é o nosso templo sagrado e que é também o nosso veículo de manifestação e de expressão aqui. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio, devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Você pode contemporizar e é capaz de enorme procrastinação, mas não pode se desviar inteiramente do seu Criador, que fixa os limites da sua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Olha que lindo isso. Então, a gente vai procrastinando o nosso processo de evolução aqui na Terra e vai procrastinando até um ponto que a gente não consegue mais, porque tem um limite para essa tolerância à dor, que é a tolerância aos sofrimentos que a gente mesmo provoca de forma inconsciente, com os nossos apegos, com as nossas rejeições. Então, é aí que entra o nosso livre-arbítrio.
como uma decisão de aceitar a expiação para curar, fazer as curas que precisa e ter os aprendizados que a gente precisa, ou então a decisão de procrastinar, porque a gente fica preso, apegado às distrações da vida humana, desse mundo material, e esquece que a gente veio aqui para evoluir o nosso eu mais sagrado, o nosso espírito, a nossa alma. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. É aquele momento da vida da gente que a gente fala: nossa, agora chega, agora basta, eu vou mudar, agora eu vou fazer algo diferente por mim. E é nesse momento que a gente começa a evoluir, a se abrir para a vida, a se abrir para esse entendimento mais elevado. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação, ou seja, um ponto de transformação. É onde eu acabei de falar que acontece a nossa grande virada, a nossa grande transformação interior. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Então a gente começa a abrir a nossa visão espiritual em detrimento da nossa visão material, unicamente material que a gente tinha anteriormente. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. O altar, trazendo aqui, lógico que na minha compreensão, mais uma vez, é esse eu superior crístico, a nossa essência divina. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar o adiamento, reconhecendo que só adiciona dor necessária. Ou seja, quanto mais eu protelo no meu caminho evolutivo, mais sofrimento eu estou gerando na minha vida. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem, em absoluto, nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, que é a paz de Deus, né? De modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. E onde está essa paz de Deus? Essa paz de Deus está no nosso altar, esse altar que ele citou anteriormente, e que está dentro do nosso templo sagrado, que é o nosso corpo. Mas a gente precisa acessar isso e precisa estar aberto primeiro, né? Para acessar essa paz. Sempre que sente medo, está enganado e a sua mente não pode servir ao Espírito Santo. Então, o medo é um fator de atração do sofrimento.
Sempre. É porque eu não tenho fé suficiente, é porque eu não confio, eu não acredito nisso aqui que está sendo falado de forma verdadeira, de forma genuína. E eu falo por mim mesmo que eu também, durante muitos anos, não acreditei que era assim, até eu me abrir para esse entendimento. E realmente fez toda a diferença na minha vida. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Olha que lindo isso. Quando fala até na oração, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que que é esse pão nosso de cada dia? É essa guiança, essa inspiração para que a gente siga pelo caminho que a gente pode percorrer sem sofrimento. Mas a gente está aqui manifestado no mundo físico e acha que é a gente que sabe qual é o melhor caminho para gente. Tem algumas pessoas sim que conseguem fazer melhores escolhas na vida, mas pode ter certeza que essas pessoas estão seguindo uma inspiração mais elevada que chega até o ser de cada uma delas. Deus é solitário sem os seus filhos e eles são solitários sem ele. Então, precisamos realmente nos conectar com essa grande fonte criadora para vivermos em paz e para sair dos sofrimentos que a gente julga serem reais, né? Porque o que é o sofrimento? É o não entendimento de que todos os desafios estão trazendo aprendizados, superações, curas, lições que a gente precisa. Eles, os filhos de Deus, né, que somos nós, têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Essa é a reflexão elevadíssima do dia de hoje. Fim da leitura do livro-texto.